Ô Sérgio, eu queria pedir uma opinião, que saiu um relatório, uma atualização do time do Santander, né, da Ana Paula, economista-chefe do Santander, e na minha opinião, um tanto quanto otimista em relação ao comportamento da inflação, mas principalmente em relação à expectativa, consequentemente, da Selic, né? A projeção deles, a Selic não vai até 15%, nem acima, chega no máximo a 14,5%, e tem espaço para começar a cair muito mais cedo do que o mercado vem projetando, o Boletim Focus, o que está na curva. A pergunta para você é, junto com as perguntas que a Paula acabou de fazer, dá para ser otimista, dá para encontrar otimismo em relação ao comportamento da inflação, como a gente viu no IPCA, a desaceleração pode trazer um IPCA um pouco mais para baixo, ou seja, o que poderia trazer para esse cenário, talvez que o time do Santander está projetando e, de novo, está bem diferente do consenso do mercado nesse momento. Bom dia, Marco. Olha, esse ponto é essencial, na verdade, faz parte de toda a incerteza que a gente tem olhando aqui para frente, né? Porque o Santander está olhando o quê? Olha, taxa de câmbio estava em 6,20, de repente está caminhando para 5,70, 5,80. Teve uma descompressão que ajuda no curto prazo. Ao mesmo tempo, essa desaceleração que começou a acontecer no final do ano passado antecipou uma desaceleração que a gente via acontecer talvez só no segundo semestre, pode ajudar nessa descompressão de crescimento esse ano e lá na frente ajudar a inflação de serviços. Então, em tese, olhando só 2025, a gente poderia ter essa ideia de que o BC pode ter essa ajuda e não precisar, de fato, subir tanta taxa de juros. O problema é que, até agora, a gente está aí já na metade de fevereiro, a gente ainda vê uma inflação de serviços muito pressionada, a gente vê ainda uma inflação no geral que não está saindo do ao redor de 5%, a gente vê um cenário de incerteza no cenário internacional e aqui dentro também da questão fiscal, que tende a fazer com que a taxa de câmbio possa voltar a crescer no futuro. Então, assim, o otimismo acho que tem uma motivação pelos elementos de muito curto prazo. Mas quando a gente estende e vê para frente o cenário internacional e doméstico, e quando a gente incorpora especialmente 2026, que vai ser um ano naturalmente tenso por conta do cenário eleitoral, acho que fica mais difícil a gente ver um cenário muito tranquilo de inflação e de juros. Quer dizer, vai continuar sendo uma inflação muito próxima do teto da meta, e a gente vai ter que entender como é que o trabalho do Banco Central vai ser nesse sentido, de trabalhar com juros para essa inflação ficar no teto. Eu sempre já tinha falado aqui com a Paula, com o Felipe antes em outros momentos, né? O governo e o Banco Central agora, ele tem certos tons do que foi a época do governo da Dilma com Tombini, mas num grau menor. O teto da inflação naquela época era 6,5%, a gente está falando de um teto agora de 4,5%. Acho que a gente vai acabar passando por isso de novo, Marco. E mesmo que eventualmente consiga ter algum espaço para alguma acomodação de juros no curto prazo, eu acho que o risco que ainda tem para final de ano, especialmente 26, se sobrepõe a esse benefício de curto prazo que a gente está tendo agora.